Eu vou trazer agora um outro destaque, porque o Tribunal de Contas da União revelou que o governo federal tem pago de forma indevida o benefício de prestação continuada a quase 2.500 pessoas que possivelmente já faleceram e a mais de 31 mil famílias que não se enquadram nos critérios do programa. Segundo a auditoria, o prejuízo aos cofres públicos chega a 5 bilhões de reais por ano. O BPC garante o auxílio de um salário mínimo para pessoas idosas e com deficiência que estão em condição de vulnerabilidade social. Mediante os apontamentos do relatório, o TCU deu 180 dias para que o INSS adote providências para corrigir essas irregularidades apontadas, inclusive quanto aos beneficiários falecidos. Você, Dávila, pente fino do TCU, identificando pagamentos na ordem de 5 bilhões de reais em benefícios indevidos, o chamado BPC, Dávila. Caniato, são dezenas de bilhões de reais desperdiçados em fraudes em vários programas. BPC, benefício rural, Bolsa Família, tem mamata em todo lugar. Por isso que nós temos de ter essa digitalização cada vez mais implementada com vigor no Brasil para combater fraudes, para combater desvio de dinheiro público. Porque se nós não tivermos isso, o Brasil é isso aí, parece um queijo suíço, tem um buraco em todo lugar por onde vaza dinheiro, por onde tem fraude, por onde tem estelionatário. É uma coisa inacreditável que a gente desperdiça de dinheiro público. Então, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, usar a tecnologia, a digitalização de documentos para botar ordem na casa, acabar com essas fraudes e fazer com que o dinheiro desses programas chegue somente àqueles que precisam receber o dinheiro. Segunda coisa, nós temos de combater a corrupção e trazer o Supremo para nos ajudar, né, a combater a corrupção e manter corrupto na cadeia, porque não adianta nada. Você se lembra da lista dos fraudadores do INSS, Sim, todos presos com bilhões? É isso aí, é do INSS, é do BPC, é da aposentadoria rural, é qualquer programa, Bolsa Família, qualquer programa que você vê, você tem hoje, tem fraude. Tem fraude porque não tem controle porque não tem tecnologia. E não tem tecnologia porque a tecnologia traz tudo, as coisas à vista de todos, e ao trazer à vista, vai saber quem são aqueles que controlam esses feudos de fraude no Brasil. Por isso, é hora de tratarmos com seriedade reforma administrativa, digitalização desses programas de governo para poder combater fraude. Aliás, quem tem um dos melhores exemplos desses programas é a Índia, Caniato. A Índia fez um programa chamado Aadhaar. O Aadhaar digitalizou a íris de mais de 1 bilhão de pessoas. E para receber os benefícios, qualquer benefício, só pode ser por esse instrumento. O que aconteceu? Reduziu drasticamente corrupção, fraude, ineficiência e fez com que, evidentemente, as pessoas conseguissem receber o benefício que lhes é direito e combater os fraudulentos. Por isso, nós temos de seguir o mesmo caminho. E aí essa turma da esquerda não pode reclamar que a gente não está falando dos Estados Unidos e Europa, a gente está falando da Índia, um país como nós, que investiu nessa digitalização de dados e que foi um sucesso para combater fraudes como essa do BPC. Em algumas coisas há tecnologia suficiente para ser eficiente, né, Cristiano Beraldo? A gente traz bons exemplos da tecnologia ajudando, inclusive, o poder público. Mas não temos um sistema capaz de monitorar e evitar esse tipo de situação, porque é torneiras abertas e dinheiro público sendo jogado pelo ralo, né, Beraldo? Inclusive pagando benefícios por anos e mais anos para pessoas que morreram. Que quando é tecnologia para fiscalizar o gasto das pessoas no Pix, isso você pode ter certeza que tem relatório para qualquer pessoa que gastou mais de 5 mil reais no Pix, tinha lá um relatório para o governo usar como quisesse. Obviamente o objetivo era a tributação, mas para evitar fraude, cadê a tecnologia? Porque, Caniato, vamos lembrar da época do auxílio emergencial. Há relatos ali de fraudes
de mais de 10 bilhões de reais durante o período do auxílio emergencial. Agora, me explica uma coisa, como é que se movimenta 10 bilhões de reais? Não é em dinheiro. O pagamento era feito para contas bancárias. Como é que esse dinheiro dessas contas bancárias não é identificado? Foram para onde? Eles foram consolidados na conta de quem? Que caminho esse dinheiro fez? Porque hoje em dia é impossível você não conseguir rastrear gastos de dinheiro, transferências de dinheiro, dinheiro que começa aqui, acaba acolá, passa 3, 4 contas diferentes. Isso tudo é digitalizado. Os bancos, aliás, bancos brasileiros que se automatizaram muito antes de vários bancos do mundo. O Brasil sempre foi um precursor de tecnologia bancária. Aí agora não consegue pegar fraude? Isso é inexplicável. Inexplicável. E, obviamente, para que isso aconteça da forma que está acontecendo, e, sobretudo, por movimentar tantos bilhões por ano como essas fraudes movimentam, claramente tem que ter gente de dentro envolvida. Caso contrário, a energia colocada para fiscalizar o PIX seria colocada para resolver este problema e arrecadaria, inclusive, muito mais do que tributar o pobre coitado trabalhador que está ali fazendo um bico aqui e acolá para tentar sobreviver. Pente fino do Tribunal de Contas da União, inclusive no relatório consta a informação que o governo pagou 5 bilhões de reais em benefícios indevidos. Inclusive, o órgão estipulou um prazo, 180 dias, para que o INSS consiga corrigir essas irregularidades, identificar essas pessoas que já morreram há muito tempo e ainda recebem o BPC, viu, delegado Palombo? Vou esperar a Defensoria Pública e essas ONGs se insurgirem contra isso, contra a corrupção, que é o câncer que mata o brasileiro. É por causa da corrupção que quando um brasileiro vai numa unidade básica de saúde, não tem um remédio básico para combater, por exemplo, a diabetes. Não tem absolutamente nada. É por isso, que tem 1 milhão de pessoas na fila do SUS esperando uma cirurgia, por causa da corrupção. Não, mas aí não é interessante para eles. Deixa do jeito que está. Vamos investir aí, como o Beraldo mesmo falou, em mecanismos para ver quem gastou mais de 5 mil reais no PIX. Aí sim é importante, porque vai arrecadar. Agora, o governo, ele tem que combater a corrupção. A corrupção é o grande mal deste país, mas infelizmente não combate. O que tem de desvio de dinheiro público não está escrito no gibi neste país aqui. É uma imensidão. São bilhões de reais que são jogados na lata do lixo. Aliás, não, vai para a mão do corrupto. Aqui já foi noticiado várias vezes, pessoas que não teriam direito ao benefício do Bolsa Família, mas estão recebendo. Sem faltar outros. Agora, a pessoa que tem uma deficiência, um idoso que tem uma deficiência, que não consegue muitas vezes entrar nesse plano, não tem. Aí você pega um estelionatário com a ajuda de alguém lá de dentro, porque tem sim, esse recebe no lugar daquele que realmente ia precisar. E aí a gente não vê atitudes do governo, não vê esses partidos políticos que toda hora estão se insurgindo contra planos para evitar crimes, a gente não vê essas ONGs, eles simplesmente desaparecem. E aí a gente vê esse desperdício de gasto público um atrás do outro. Pode ter certeza que isso vai ser noticiado muitas e muitas vezes, porque, lamentavelmente, pouco se tem interesse em combater a corrupção neste país. E quando os corruptos vão para a cadeia, depois de um tempo a gente vê, não, está solto, foi um processo indevido, não deveria ser preso, e anula tudo e volta a estaca zero. Quer dizer, e o Dávila é sempre um defensor, um entusiasta do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal, reduzir o tamanho do Estado. O Brasil é um país incrível, maravilhoso, Temos dinheiro, temos recursos, Dávila? O cenário poderia ser outro, se houvesse cuidado e responsabilidade com o dinheiro público, A gente poderia aqui elencar 20, 30 setores que, se bem administrados, colocariam o Brasil em um outro patamar, A gente fala dos benefícios indevidos que acabam sendo pagos, e isso, claro, prejudica demais a situação fiscal do Brasil, mas tem vários outros aspectos que a gente poderia destacar em relação a gastos ou mau cuidado com o dinheiro público,
Não há dúvida, Canhato. Precisamos de duas coisas. Toda política pública tem de ter uma forma de mensurar o impacto e o sucesso da sua atividade fim. É isso que nós precisamos. Não adianta falar que gasta quase 6% do PIB na educação. Mas você gasta 6% do PIB como? Na atividade meio, para sustentar a máquina, o corporativismo na educação, isso não funciona nada. Tem que ser atividade fim, é o aprendizado do aluno na ponta. É isso que tem que ser mensurado. Mesma coisa na saúde. Não adianta dizer que o Brasil tem um dos gastos maiores do mundo em saúde e tal. E daí? Está melhorando, está diminuindo fila, está cortando a fila daqueles que querem esperando cirurgia, está melhorando o atendimento. Então a gente tem que mensurar a atividade fim. A política pública, no fundo, depende qual é o impacto que ela tem para melhorar a vida das pessoas. E daí nós precisamos ter mensuração de políticas públicas na atividade fim. Todo governo que adota mecanismos para mensurar o impacto na atividade fim são governos muito bem avaliados e reeleitos. É por isso que os bons governadores do Brasil, os bons prefeitos do Brasil, você pode pegar o discurso deles, é um discurso de pessoas preocupadas em política pública, como elas afetam a vida das pessoas na atividade fim. Não tem ninguém defendendo o corporativismo que se sai bem com o apoio da opinião pública. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, o Beraldo está corretíssimo. Já que temos uma tecnologia que funciona tão bem, como é o caso do Pix, transforma o Pix nesse grande recurso para digitalizar dados e centralizar. Se esse é imutável, se esse controla movimentação financeira, se não tem fraude, bom, então é esse o mecanismo que a gente tem que usar para padronizar os outros. É exatamente isso. Agora, veja só que absurdo. Essa mentalidade corporativista do Estado brasileiro, Canhato, você usa a tecnologia para criar o seu feudo no seu ministério, para você não, o banco de dados não conversar com o outro, para você continuar tendo poder. Aqui você usa a tecnologia para aumentar o poder do corporativismo, não é para melhorar a vida do cidadão. Então, quando tem uma tecnologia bem empregada, como é o caso do Pix, que voluntariamente foi adotado por quase todo mundo, é essa tecnologia que a gente precisa usar para ter essa integração de bancos de dados, a interoperabilidade entre os bancos de dados, justamente para nós termos um mecanismo capaz de fechar as torneiras da corrupção e da ineficiência.